Você já ouviu a expressão "a letra mata" como um argumento utilizado contra quem quer começar a estudar teologia? Alguém alguma vez já chegou para você e disse: olhe, não comece a estudar teologia não vá com esse negócio de curso teológico não, porque isso aí esfria o crente, olha, a letra mata, está lá em 2 aos Coríntios. Mas será que esse texto está realmente sendo interpretado de forma coerente, correta? Será que a Bíblia realmente diz que o estudo teológico enfraquece os crentes, esfria os crentes e faz com que eles esmoreçam na fé? Bom, você tem interesse em conhecer mais sobre esse assunto, eu recomendo que você fique até o final do vídeo, porque esse é o nosso tema de hoje. Eu sou Diego Matos e você está no A Luz das Escrituras. Muita gente usa esse versículo de 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, para afirmar que você não pode estudar teologia, que você não pode aprender a Bíblia de forma sistemática, através de um curso teológico, através de livros, porque isso vai te enfraquecer na fé, isso vai fazer com que você esmoreça, com que você esfrie, com que você não seja mais cheio do Espírito Santo. Mas será que esse versículo realmente está sendo interpretado de forma correta? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir para a Bíblia e verificar o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. E nada melhor do que aplicar uma das regras mais básicas da hermenêutica bíblica, que é analisar o contexto imediato da passagem. Então, essa passagem está em 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Mas, para a gente ter uma análise melhor do contexto, vamos ler um versículo anterior e até o verso seguinte. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que devanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Veja que desde o verso 5, o apóstolo Paulo começa a fazer um contraste. Esse contraste parte a partir da incapacidade humana em detrimento da onipotência divina na sua graça salvadora. Veja o verso 5, ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. O apóstolo Paulo está dizendo: não somos nós, não parte de nós, não vem de nós, mas tudo vem de Deus. E no versículo 6, na parte A, ele continua dizendo: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Paulo novamente está fazendo aqui um contraste. Ele diz que essa nova aliança, esse novo testamento, ele não é através da letra, mas ele é através do Espírito. Veja que novamente há uma oposição entre letra e Espírito. E no final, na parte B do verso 6, é que nós chegamos ao tão controverso versículo, que ele diz assim: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja, a nova aliança é basicamente o Novo Testamento, é aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. A nova aliança tem uma máxima teológica que todo mundo concorda, pelo menos todo mundo que é cristão, que a salvação não é por obras, mas a salvação é pela graça. Veja, ele está fazendo uma contraposição de ideias. De um lado nós temos a letra, de outro lado nós temos o Espírito. De um lado nós temos a letra que mata, de outro lado nós temos o Espírito que vivifica. Então, basicamente, o que a gente precisa aqui conseguir entender é o significado da palavra letra. Se nós entendermos o que significa a palavra letra aí, todo o versículo vai ficar muito bem compreendido. E para isso a gente só precisa ler o comecinho do verso 7, que diz assim, ó: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que devanecente, o verso 8 finaliza: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Veja que aqui o apóstolo Paulo está citando o acontecimento lá em Êxodo, capítulo 34, dos versos 29 a 35, em que Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, escritas pelo próprio Deus. Veja o que ele está dizendo aqui. Ele está utilizando uma figura de linguagem chamada metonímia, onde ele toma a parte pelo todo. Ele está tomando a palavra letra para representar toda a lei. Então ele está querendo dizer que a letra representa aqui a lei. Mas em que sentido então a letra mata? Veja, o contexto da passagem
fala sobre a onipotência graciosa de Deus na salvação e a incapacidade humana para atingir essa salvação. Então a letra mata no sentido de que ela não tem poder para salvar o homem, ela não tem poder para reconciliar o homem com Deus. A lei simplesmente mostra aonde está o pecado, mas ela não tem o poder de curar esse pecado, ela não tem o poder de remir esse pecado. Esse poder se encontra na cruz de Cristo Jesus. E agora sim nós conseguimos entender o porquê desse contraste. O Espírito vivifica, a lei mata. A nova aliança, que está descrita no verso 6, é composta por esse contraste. A salvação não é mais pela letra da lei, não é mais pelas obras. Eu não tenho mais que cumprir um manual de ensinamentos para tentar ser salvo. Agora eu sou salvo pela graça de Deus, através do Espírito que vivifica, em detrimento da lei que mata, ou seja, a lei que não tem poder para dar vida e vida em abundância, como diz a palavra de Deus. Portanto, quando a gente faz uma pequena análise do texto, não precisa nem ir muito fundo para perceber que letra aqui nesse versículo não significa estudo de teologia. Isso ou é ignorância bíblica ou então é desonestidade intelectual mesmo das pessoas que usam esse versículo para dizer que você não pode estudar teologia. Na verdade, a própria Bíblia está repleta de versículos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que nos incentivam e que nos motivam a estudar sim a palavra de Deus através de um estudo sistemático. Oséias 4:6, a primeira parte diz: "O meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento". Salmo 119, verso 7 diz: "Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos". Salmo 1, versos 1 e 2 diz: "Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite". No Novo Testamento também nós temos vários exemplos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15 diz: "Procura apresentar-te a Deus como um obreiro digno, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade". E em Marcos 12, 24, o próprio Jesus diz: "Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras". Então, se alguém tentar chegar para você com esse papo de que a letra mata, você não pode estudar teologia, você não pode comprar um livro, você não pode ler, você não pode aprender mais sobre a palavra de Deus, porque isso vai te enfraquecer espiritualmente, você pode mostrar esse vídeo para ele e já pedir para essa pessoa também se inscrever no canal. Gente, que Deus abençoe vocês, se inscrevam, curtam, compartilhem, deixem aqui sugestões de novos vídeos, de dúvidas que vocês tenham, e que Deus abençoe vocês. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?